Ai, vem muito. Ih, tá gravando. Foi. A gente escuta a voz do povo assim, começa a Beleza. bater uma saudade. Agora, para a segunda parte desse espaço, a gente vai começar o Centro-Oeste. E já tem algumas escolas aí. Carolina pode falar da UFMT, Federal de Mato Grosso. Tá dando eco no microfone de alguém, gente. Pode começar, Carolina. Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Caroline, da UFMT aqui de Cuiabá, do Centro Acadêmico. E é meu primeiro contato com o NBio, com vocês. Se eu fugir do assunto, desculpa, tá? Mas então, aqui na UFMT, as aulas remotas foram aprovadas. Aqui a gente está chamando de flexibilização. E a gente conseguiu 3.000 vagas para auxílio e inclusão. Só que a universidade inteira tem mais de 21 mil alunos. Então, 3.000 vagas são muito poucas, né? Para suprir a necessidade de tanta gente. E para o tópico de consultas, né? É o Centro Acadêmico de Biologia que fez todas as consultas com os alunos. E apesar disso, a gente foi o tempo todo ignorado, sabe? Pelos colegiados, pelo CONCEP mesmo. Bem no começo da discussão sobre a flexibilização, a maioria dos alunos falou que não queria flexibilizar, que não queria ensino remoto. Apesar disso, foi aprovado. A maioria dos departamentos aqui do Instituto de Biociências foi favorável à flexibilização, então a gente foi ignorado totalmente. E depois a gente teve que decidir, né, quais disciplinas iam ser ofertadas de modo remoto. E essa foi, todo mundo falou que não queria disciplinas obrigatórias, principalmente com carga horária, a prática. E, de novo, a gente foi totalmente ignorado, sabe? Aqui eles aprovaram 16 disciplinas, incluindo TCC, 3 estágios e zoologia de campo. E as outras disciplinas também tudo tem carga prática, sabe? Então, a gente teve as consultas e, apesar disso, a gente não foi ouvido em momento algum. E outra dificuldade também, que eu imagino que não seja só aqui de Cuiabá, é que os alunos não participam, sabe? A gente faz reuniões para fazer os repasses, para informar as coisas, e as pessoas não comparecem. A gente manda formulários para saber representar, né, os alunos nos colegiados, e o pessoal também não participa. Essa tem sido uma dificuldade, né, que a gente tem sentido aqui nessa quarentena, principalmente. Porque se a pessoa não vai na reunião, cara, não tem como você avisar. E também outra coisa muito tensa aqui no FMT foi que teve uma eleição mês passado, assim, do nada. E a gente perdeu o direito à paridade de votos, então os professores, eles tiveram um peso de voto muito maior em relação aos técnicos e aos estudantes. E nessa eleição, o diretório central aqui de todos os campi, né, da FMT, eles tinham proposto um boicote, que seria o quê? Que os estudantes não participassem da eleição, já que ela não estava sendo democrática, né? E mesmo assim, essa proposta foi muito em cima da hora e a gente não conseguiu repassar para os estudantes, né, a importância desse boicote. E então as pessoas votaram mesmo assim, e nos votos, o único candidato, o candidato mais votado foi um candidato de esquerda, que já estava aqui no governo da universidade. E apesar disso, na lista tríplice, dois dos candidatos são de extrema direita, sabe? Então a gente está esperando para ver quem que vai ser o reitor da universidade. E então foi feita pela própria plataforma da FMT, Marina, a eleição. A própria universidade que fez isso. Mas era isso. Milena, do IFG, Federal de Goiás. Oi, gente. A Milena falou no chat. Eu vou começar, que eu tenho as informações do Cabil, aí qualquer coisa ela complementa depois. Pode ser? Pode. Não, rapidinho, só um minuto. Tá. Geisa, a eleição que você está falando é a eleição.
Sim, amiga, seria da eleição da universidade, dos reitores da universidade. Ainda não foi feito a eleição, foi feita uma consulta para Cadê? Mas me dá aí um pouquinho. para testar e avaliar a plataforma que o... Como é o nome, amor? Que o SIGA poderia fazer, né, de votação. E ela... Sim, amiga. A plataforma não foi bem avaliada, porque várias pessoas conseguiram votar várias vezes, e algumas pessoas não conseguiram votar, e aí o Colégio Especial Eleitoral ainda está em trâmite para a eleição acontecer. Nessa votação prévia, que foi para avaliar o sistema, o Evandro, que é o atual vice-reitor da universidade, teve um avanço nos votos, ele teria ganhado, mas ainda não foi finalizada, porque não foi... Ela foi tida como uma eleição válida para a eleição do reitor, mas ela não foi finalizada porque os candidatos que são teoricamente candidatos do Bolsonaro a serem intervencionistas dentro da universidade entraram com um recurso para reavaliar o sistema. É isso. Beleza. Rebeca, pode falar. Ou Milena, não sei qual das duas vai falar primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao Cabil, o Cabil estava bem ativo, a gente inclusive estava ajudando na proposta de arrecadar cestas, distribuir para os menos favorecidos, né? Não só do IF da cidade, a gente é do IF de Águas Lindas, Campus Águas Lindas, e a gente é uma cidade periférica em torno do Distrito Federal. No decorrer do tempo da pandemia, os professores estavam fazendo algumas atividades participativas apenas para não ficar totalmente parado, não era obrigatório, era mais como para enturmar, porque a gente é um campus novo, inclusive o nosso curso também é novo, tem 2 turmas agora, esse ano, e a gente, observando o movimento do Distrito Federal, que a gente acaba que segue muito o padrão deles. A gente observando isso, eu esqueci o dia, mas a gente fez uma assembleia com os discentes para explicar o que seria o ensino remoto, o ensino EAD, e fizemos uma votação sobre a possível implementação, né? A maioria foi contra, mas como já aconteceu já falaram que aconteceu em vários estados e tal, os estudantes não foram ouvidos. Após essa assembleia, o colegiado fez uma pesquisa que de mais ou menos 11 mil estudantes, apenas 3 mil responderam. E daí a gente já pode tirar, né, a questão da acessibilidade. Dia 27/7 teve uma reunião com o reitor, ele tentou explicar, né, mais ou menos o que iria acontecer, mas ainda está todo mundo meio que perdido. E foi liberado o edital de conectividade, que é o do auxílio para quem não tem internet, e um edital de empréstimo de dos aparelhos do campus, para quem não tem. A retomada do calendário está programada para o dia 31, e foi questionado na reunião que teve com o reitor da hipótese de cancelamento do ano letivo, e ele disse que, em hipótese alguma, isso pode acontecer até por conta dos auxílios que estão envolvidos.
Nesse meio tempo das discussões com os estudantes e o reitor, foi liberado também o edital do PIBID e das ações de ensino. E dia 31/7 ocorreu o EREB do Centro-Oeste, desculpa, eu não estou acostumada ainda. O EREB, e ele foi mais para entrosamento e para compreensão dos participantes do que é essa instituição, do que a gente faz, porque há muitos anos não ocorre nada aqui no Centro-Oeste, não sei se alguém já falou. E foi mais para situação das pessoas, do que está acontecendo e de como a gente pode acrescentar nisso. Eu vi algumas pessoas falando que em alguns campos teve um livre acesso para algumas pessoas em questão de cuidar do laboratório, essas coisas assim. A gente teve zero acesso, inclusive as mudinhas do pomar morreram, porque, né, ninguém para cuidar. E o nosso grupo, o nosso GTP aqui, né, que a gente está tentando formar, vai ficar como provisório, porque nessa questão de nem todo mundo conseguir acesso às reuniões que a gente fez, aí a gente não conseguiu pessoas fixas que pudessem interagir aqui, e acho que é isso. Acho que eu falei tudo, gente. Obrigada. Agora, a Milena ou o Isaac, pode falar. Show. Isaac vai complementar? Beleza. Dandara, da UNB de Brasília, pode falar. Oi, gente, eu sou Dandara, da UNB, campus Darcy Ribeiro, que é o campo do plano. Não estou atualmente no CABIL, na gestão, né, mas tive 2 anos e estou em outras representações, mas a gente fez um compilado de coisas importantes para trazer, e eu espero que eu consiga falar nesse tempo. Mas eu acho que as informações mais importantes são que nós tivemos, com a suspensão do calendário de aulas até agora, as aulas vão ser retomadas remotamente na segunda-feira agora, dia 17. Houve uma adaptação das matérias, então matérias que eram exclusivamente presenciais, principalmente matérias de campo, foram suspensas, matérias que eram tanto presencial, tanto campo quanto teórico foram adaptadas, as que eram possíveis, e as teóricas foram mantidas. Principalmente para o curso de licenciatura, onde a gente tem matérias obrigatórias o estágio em sala de aula, essas matérias foram adaptadas para prováveis formandos. Então, quem estava prestes a formar vai ter uma equivalência a essa matéria feita agora no período remoto. Para isso, algumas exigências foram feitas por parte dos alunos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me mandem diminuir, porque eu falo rápido. Mas algumas exigências foram feitas pelos alunos, entre elas, algumas foram ouvidas, outras não, mas entre elas a gente pediu a retirada, né, do mínimo de créditos, isso foi retirado, então a gente não tem mínimo de crédito para cumprir, nós podemos retirar a matéria até o último dia da matéria, e a gente teve a solicitação para que não necessariamente as aulas fossem síncronas, porém os professores tiveram autonomia em escolher se as aulas seriam síncronas ou não. E uma coisa muito negativa que aconteceu foi que os professores estão tendo a liberdade de escolher a plataforma onde darão aulas. Então, alunos e alunas que possuem limitação de memória no computador, no celular, por exemplo, vão ter que ficar migrando de aplicativo em aplicativo, apaga e baixa, para poder ir migrando de uma plataforma para outra para acompanhar as aulas. Sobre os outros projetos, né, encabeçados por alunos,
Todos foram mantidos, inclusive tiveram funcionando bem, né? A gente, Semana da Biologia, que a gente também tem, os projetos Bio na Rua, entre outros, foram mantidos e estão adaptados, né? O PET também Biologia. Os laboratórios foram quase todos paralisados presencialmente, mas algumas pessoas acabam ainda indo para trabalhos que são necessários no laboratório, mas a instrução que foi passada aos coordenadores é que apenas quem tenha, né, a capacidade de transporte individual, faça essa ida e volta ao laboratório e tudo escalonado. E aí foi reforçado também todos os cuidados de higiene ao chegar e ao sair do laboratório, como um cuidado aos estudantes, aos professores e também à equipe de limpeza, que acaba indo com menos frequência, mas ainda está ativa no prédio. Bom, foi feita uma pesquisa socioeconômica das condições de acesso à internet, mas não só isso, também perguntas sobre questões psicológicas, ambiente familiar e etc., adequados para o estudo, só que a gente não teve acesso ao resultado, nem à amplitude que teve essa campanha, essa pesquisa, e aí, assim, né, a gente não sabe exatamente por que isso ainda não foi liberado, mas nós estamos num período de campanha de eleição de reitoria. Então, existe, né, meu chute é que possa ter uma possibilidade desses dados não terem sido divulgados ainda por conta dessa campanha, onde a reitora está tentando uma reeleição. E, inclusive, assim, nós não temos, até agora, uma chapa explicitamente bolsonarista, mas existem chapas com esses mesmos discursos que vocês falaram, né, de olhar para outras universidades e falar, a gente está ficando para trás, tinha que ter começado há 4 meses atrás as aulas, enfim, né, numa atropelação dos processos. Deixa eu ver o que mais. Foi criado também uma parceria de um aplicativo, que é o Guardiões da Saúde, alguns de vocês devem conhecer, que está fazendo, né, o dia a dia, principalmente de alunos, mas da população geral, e aí esses dados estão sendo considerados para o nosso semestre também. Então, os alunos que estão com sintomas, alunos que moram com pessoas que são do grupo de risco, entre outras coisas. Foi feito também a gente tinha acabado de mudar de plataforma, foi talvez uma infelicidade, a gente usava uma plataforma que era o Matrícula Web, e nós migramos para o SIGA, que muitas universidades federais já utilizam, mas mudou-se bem nesse período de suspensão de calendário, então a gente ficou extremamente perdido, os alunos estão tendo bastante dificuldade de acesso, e só que uma coisa boa, a UNB tinha fechado uma parceria com a Microsoft, e aí nós temos acesso amplo a todos os recursos, né, de Word, etc., e nós temos a plataforma Teams completa para as aulas, turmas, só que não foi obrigatório que os professores utilizassem essa plataforma, então existem 1000 plataformas, como eu tinha falado, que vão ser usadas. Alguns editais de auxílio foram abertos, então, auxílio alimentação, mas o auxílio alimentação de R$ 465, que eram de 2 meses, vai só até dezembro, e uma campanha, vou finalizar, uma campanha ampla do empréstimo dos notebooks da biblioteca para os alunos. Além disso, nós temos biblioteca online e, especialmente, o Instituto de Biologia tem tido uma comunicação mais direta com o Cabio e com os alunos, fazendo lives para falar, e aí também o atual diretor do nosso instituto está também se candidatando à reitoria, então eu também suponho que essa proatividade toda seja por um processo de campanha, mas fica aí na suposição. E uma das exigências que a gente tinha feito, que era um acompanhamento psicológico dos alunos, ainda não teve nenhuma resposta, e aí a UNB é uma universidade com uma alta taxa de suicídio. Ano passado nós tivemos 22 suicídios de estudantes da universidade, então essa é uma preocupação muito grande da nossa universidade, que muitas das vezes não é considerada, especialmente o nosso Instituto de Biologia tem uma taxa muito alta também, acima da média da universidade, por curso, né, e também não está tendo uma ampla conversa sobre isso. Acho que as coisas mais importantes são essas. Se as meninas tiverem algo a me complementar, desculpa se eu passei ou se eu falei rápido demais. Eu só queria falar também que teve um auxílio também para a compra dos computadores, né? Um auxílio de R$ 1.500, e além disso, alguns estudantes estão se organizando para fazer uma compra coletiva com a Dell para diminuir o preço dos notebooks que serão comprados. Só isso. Beleza, eu acho que não tem mais nenhuma escola do Centro-Oeste aqui presente. Se tiver alguém aí. Fala então, Isaac.
noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Eu sou o Isaac, eu sou do Instituto Federal de Brasília, do campus Planaltina, e represento, né, o Centro Acadêmico de Biologia lá. E é o seguinte, como foi a fala da nossa colega aí de Águas Lindas, nós estamos aí reunindo, né, um quantitativo grande de colegas para a gente fazer assembleias, reuniões, né, por causa que é o seguinte, no Instituto Federal de Brasília, as aulas voltaram de forma remota, muito rápida, e, assim, não deu preparação para os professores, os alunos. Temos alguns editais e ainda alguns estão vigentes, que são para obtenção de computadores, celulares, para favorecer aqueles alunos que têm baixa renda, que não têm acesso à internet ou a algum meio eletrônico para acessar essas aulas. E, infelizmente, né, somos em 10 campi e não foi possível atender todos. Então, tem muitos alunos ainda que moram em situações de extrema pobreza. Eu mesmo falando do campus Planaltina, nós temos muito isso lá. E a gente está aí fazendo assembleias, inclusive amanhã tem uma, se vocês quiserem participar também, a gente vai estar lá junto, para que a gente possa adiar esse retorno das aulas remotas, né, fazer uma suposta greve, para que as pessoas que não foram atendidas ainda, elas sejam, né, contempladas com esses meios que tem, porque atendeu só um pouco da população. Embora a gente tenha os auxílios, né, tem um auxílio digital aí, o campus Planaltina mesmo, a gente dispõe de um programa de cestas, lá tem o refeitório, e aí então, estamos disponibilizando cestas básicas para as famílias carentes, né, lá do Instituto, e a gente está se virando, embora os professores também estão tentando se adequar, eles estão estudando, fazendo reuniões, mas isso não está sendo, não está sendo atendido, assim, não está gerando aquilo que as pessoas esperavam. Então, assim, está um grande conflito, porque muitas pessoas moram na roça, tem professores que moram em zona rural, e às vezes a gente está no meio da aula e aí o sinal da internet caiu, o professor não consegue dar mais aula. Então, são pontos que a gente está, né, levando em conta, e a gente quer fazer uma assembleia amanhã para a gente ouvir os alunos e posteriormente ouvir os professores também, fazer uma assembleia com os professores, né, para ver se a gente adere ou não a essa volta das aulas de forma remota, porque a gente não tem estrutura e não tem preparação nenhuma para esse novo tipo de metodologia. Tem aulas de estágios, tem aulas práticas, tem disciplinas que é só aula prática, então dificilmente a gente vai conseguir, sem falar que isso está sucumbindo o nosso ensino, né? Está estraçalhando, acabando com a educação. Então, a gente está fazendo isso em prol disso. A gente acredita que, eu ouvi hoje aqui, por exemplo, que tem uma escola onde os professores estão tendo esse mês de treinamento para usar essas diferentes modalidades, não seria modalidades, mas essas diferentes ferramentas de trabalho. Então, creio que a gente também tem essa condição e essa estrutura para fazer isso. E sim, estou à disposição para falar com vocês dessa mobilização, e quem puder participar também seria de muito bom grado. E é isso, gente. Eu acho que no quesito do IFB é isso. Tem muitos programas, só que ele não está conseguindo atender a maior parte. Então, as aulas já começaram e tem alunos que não receberam material. E eu ouvi uma coisa louca,
falando assim, ó, teve coordenadores de cursos que falaram assim que se a gente faltar às aulas, a gente vai reprovar por falta. Eu acho isso horrível, sabe? Eu fui participar de uma reunião no colegiado e aí colocaram que eu deveria participar apenas como ouvinte. Fiquei putaço com isso, né? A gente tá gravando, mas enfim, já foi. E, assim, é isso que tá acontecendo, mas a gente tá aí, eu tô lutando com os meninos, com o meu centro acadêmico e é isso. Muito obrigado. Pode falar. Eu só queria acrescentar que, eu não sei se vem ao caso, os meninos do integral, que é ensino médio e os cursos técnicos, eles estão, planejando uma greve nesse ensino remoto. Era outra coisa. O que era outra coisa, gente? Eu esqueci a outra coisa, desculpa e obrigada. Ah, lembrei. A questão, não só do acesso à internet ou aparelhos, mas também a questão da energia, né? Que nem, hoje eu estava participando de uma aula de um curso aleatório que eu faço e a internet, a luz na casa da professora caiu. Então, todo mundo ficou sem aula. Eu queria acrescentar isso, que também a gente tem que observar isso, que não é só a internet e os aparelhos, também tem coisas que fogem da nossa alçada. E é isso, obrigada. Agora eu acho que são todas. A gente pode passar para o Sul, então, que são 3 escolas. E aí vocês podem se inscrever, é isso. Beleza, vamos começar com a Yasmin, da UEL, Estadual do Paraná. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, já peço desculpa a qualquer barulho atrás, porque aqui sempre passam umas motos fazendo aquele barulho horrível e todo mundo escuta, então qualquer coisa já perdão. Aqui o EAD, ele passou assim, sem dó nem piedade, né? As pessoas até, das instâncias até, fingiam que queriam escutar a gente e que a gente tinha voz, mas, na verdade, nunca tivemos e, assim, não vejo um dia em que a gente realmente vai ter. Todos os formulários, pelo menos na biologia, né, foram os alunos do centro acadêmico que fizeram e foram atrás de... desculpa, eu sou da Universidade Estadual de Londrina, que é no Paraná. E eu faço parte do centro acadêmico também, que eu acho que eu deveria ter falado isso, eu não falei. Todos os formulários para a gente saber das condições dos estudantes foram feitas pelos integrantes do centro acadêmico, e daí a gente levava em todas as reuniões de colegiado no CEP, né, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu não sei se é a mesma sigla para todas as universidades, e ninguém ouvia, ninguém dava atenção. A maioria dos estudantes falou que não estava, bem da cabeça, assim, que estava todo mundo mal, que não ia conseguir prestar atenção, nem absorver nada nas aulas, mas, enfim, a gente não foi escutada, né? Que mais? Eu anotei umas coisas aqui. Um problema muito recorrente aqui está sendo a carga horária, porque, as aulas, nosso curso é integral, né, aqui na UEL, e daí a maioria tem prática, e as práticas estão sendo dadas, em sua maioria, remotamente, os professores só mandam exercícios, assim, falam para a gente responder, e fala que vai contar como carga de aula prática. Inclusive, foi liberado agora o estágio da licenciatura remoto. Eu não sei como isso vai acontecer. A gente está tentando conversar com o colegiado e fazer com que isso não passe na UEL, mas eu acho que vai passar, e daí as pessoas vão se formar sem nunca ter passado por uma sala de aula, assim, também, só, com aula, dando aula EAD e aula gravada.
e o colegiado acha que é o direito do aluno de fazer isso agora, e que está tudo bem, que o aluno vai se formar com a mesma qualidade como se fosse numa sala de aula. Mas eu acho que uma coisa que está sendo boa, não é o ideal, mas é que a gente está conseguindo conversar bastante com os professores, de eles deixarem as aulas bem maleáveis, tipo, com pouca hora de aula, porque bastante parte da carga horária vai ser contada com coisas que a gente faz fora de horário de aula, né? Isso eu não acho que é um ponto tão positivo assim, porque a gente vai ficar cheio de coisas para fazer depois que sair das aulas, mas pelo menos a aula que a gente tem que acompanhar é curta, e todas estão sendo gravadas e disponibilizadas também, as provas estão sendo todas assíncronas, foi definido no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, então isso é uma obrigação de todos os professores, aula síncrona e prova síncrona e aulas gravadas. E daí a gente está com algumas frentes aqui de enfrentamento ao ensino remoto, né? Tem uma frente do boicote, e daí tem uma galera que está propondo, uma galera da biologia mesmo, do centro acadêmico, que está propondo um calendário suplementar, que eu acho que alguém do Sul que lançou essa ideia na articulação, e daí a gente achou interessante, está propondo também. O DCE fez um manifesto agora, soltou um manifesto, e daí a gente vai ter uma assembleia dia 17, eu acho, para definir qual vai ser o enfrentamento, tipo, oficial, assim, do movimento estudantil da UEL. E eu acho que, fora isso, eu tinha que falar do auxílio para os alunos, que a UEL está fazendo parceria com as empresas para disponibilizar tablets e internet, né, para emprestar, os alunos vão ter que devolver depois, e a questão dos estudantes indígenas, assim, que eles não estão tendo acesso nenhum, que todos os colegiados passaram a responsabilidade para a CUIA, que é quem cuida das questões indígenas aqui, e daí ninguém toma nenhuma providência, porque as aldeias estão fechadas, e os alunos indígenas estão sem acesso nenhum, e com um monte de aula acumulada já, e eu acho que eram esses os pontos mais importantes que eu tinha colocado aqui. Encerro minha fala, inclusive. Beleza. O vai falar agora ou a de Passo Fundo? Gente, eu sou da UFSC. Se eu tiver alguém de Passo Fundo para falar antes de mim, eu tenho que ver se o Dani tá aí para ele me ajudar, enquanto eu falo e organizo as coisas aqui. Tô aqui, presente. Show, Danielson. Então, Dari. Não sei se é ele ou se tem alguém inscrito. Não tinha ninguém inscrito, não. Pode falar. Dá-lhe, Gabs, daí eu vou complementando. Gabi, Liga o microfone. seu microfone Você tá tá mutado. Tá mutado. Gente, o Meet é homofóbico. Não quer me deixar falar. Tá, a UFSC, então, nós do Cabi UFSC, a gente começou, né, entrou em pandemia, assim, já estava se movimentando para, inclusive, tentar colar no ENEB, no Pará, esse ano. Inclusive, a gente estava com uma ideia bem massa, que era conseguir uma Kombi para a gente subir e atravessar o Brasil de Kombi. Enfim, não vou ficar gastando meu tempo com isso, mas só para falar para vocês que a gente estava muito empolgado, já estava pensando em fazer o Corebio e tudo mais, né, como a gente falou ontem. Enfim, chegou a pandemia, aí o Cabi começou a se organizar, a gente se juntou num grupo de trabalho que tinha acesso, né, que é o GT Cabiu na Quarentena. A gente se organizou, a gente tinha R$1.000 em caixa, e aí a gente pensou em fornecer auxílios para os estudantes. Só que a gente pensou que esse auxílio, que esses R$1.000 que a gente tinha em caixa do Cabiu, eles não iam durar absolutamente nada, assim, para prestar qualquer auxílio para os estudantes. Então a gente começou uma campanha que se chama Ajude um Bioestudante, e que a gente conseguiu já arrecadar mais de R$14.000 com os professores, fazendo folha ouro,
foram mais de 116 auxílios fornecidos, entre eles cestas básicas, auxílio psicológico e auxílio financeiro para quem perdeu a renda ou precisa pagar algum aluguel, algo assim. Tudo isso facilitado pelo centro acadêmico, assim, né? Um programa do centro acadêmico. E com a parceria de toda a comunidade do nosso centro. O ensino remoto na UFSC demorou para começar a ser discutido. Ele começou assim, o centro acadêmico já estava discutindo desde maio, né? Abril, maio, mas a UFSC mesmo começou a chamar assembleias e reuniões para discutir a retomada das aulas, tipo junho, início de junho. E em menos de 2 meses de discussão, aprovaram a minuta no final de julho, uma minuta completamente, assim, às pressas, né, com o pretexto de que a universidade estava parada, que, na verdade, é uma mentira, assim, né, a universidade só parou a parte de ensino, e o CABIL tem se posicionado sempre muito contrário a qualquer tipo de retomada agora, por entender que a gente está numa pandemia, por entender que se a gente estivesse numa conjuntura completamente diferente, sem tecnologia da informação, a gente estaria em casa agora, sem fazer, tipo, nada, curtindo a família, se cuidando em isolamento, sabe, não tendo que se preocupar em fazer disciplina, tendo que, né, sair de casa, assim, com máscara, com medo de familiar, dividindo casa com todo mundo, computador com todo mundo, enfim, não fomos ouvidos, e como a maioria das universidades aqui trouxeram, a gente também não foi ouvido. A gente conseguiu algumas conquistas que, né, o nosso DCE chama de vitória, mas a gente não considera uma vitória, que foi Tá, deixa eu lembrar o que foi. Foi o CUM, né, essa minuta que foi aprovada, esse retorno, ele criou uma disciplina vazia, onde os estudantes podem se matricular, para não ter que cursar nenhuma disciplina, que se chama Grade 001. Essa disciplina, ela é só para você manter o vínculo com a universidade, ou seja, uma maneira de você camuflar a evasão, assim, né, de não perder as bolsas e tudo mais. Tem seu lado bom, mas a gente sabe que essa galera vai ficar com a matrícula como se tivesse matriculado no curso, mas não está acompanhando as disciplinas. A gente fez uma assembleia síncrona, e, na verdade, a gente fez uma assembleia que durou 2 semanas, acho que o Dani talvez possa falar melhor do que eu, porque ele estava nesse grupo de trabalho. Não sei se você quer falar, Dani? Nossa assembleia? Pode ser, pode ser. Tá. A gente tirou no centro acadêmico de fazer uma assembleia para se posicionar sobre o ensino remoto, né? E daí a gente pensou em como fazer isso de maneira não excludente, né? Porque a gente está indo contra o ensino remoto, mas daí ia fazer uma assembleia ao vivo, assim, só tendo quem presente tivesse para se manifestar, a gente olhou, não vamos fazer assim. A gente abriu um fórum, uma semana a gente abriu um formulário para mandar pautas e propostas, daí outra semana ficou um fórum de discussão aberto, também aberto a proposta e pauta, e daí no último dia teve uma etapa síncrona, que foi de discussão também das pautas e propostas, e daí no outro dia teve 24 horas de votação online. Daí no total participou 222 pessoas de 900 matriculados no curso. E daí nós tiramos algumas coisas interessantes, como principalmente o boicote das disciplinas teórico-práticas, né? Mas no fim aquela minuta aprovada no Conselho Universitário acabou sendo um baque bastante forte para nós, que a gente tinha feito discussões no centro, tinha feito alterações na minuta, que estava um texto bacana, assim, que protegia, de certa forma, os estudantes. No fim, a minuta que passou, a universidade se isentou de qualquer responsabilidade de garantir o acesso ao ensino e a qualidade do ensino. E também, agora, recentemente, eu estava na reunião do CABIL, dei um pulinho lá para dar um repasse, e soube que no colegiado que o pessoal aprovou praticamente o currículo todo para acontecer de maneira online, assim, então, meio que um EAD freestyle, que, sei lá, a gente vai ter que discutir isso nos próximos dias, mas é isso, a gente acabou fazendo muitas discussões e, no fim, passando burocraticamente, a gente perdeu toda essa discussão que a gente fez, assim, e passaram
empurraram como veio o EAD para a gente. Né? Bem complicado. Não sei se você tem mais alguma coisa a adicionar. Acho que a gente pode falar da FEC, né? Que foi também puxado pelo CABIL. O CABIL UFSC puxou uma frente, que aí está juntando vários centros acadêmicos da universidade, movimentos, sindicatos, professores, né? E aí a frente é a FEC.SC, que está no Instagram, que a gente divulgou ontem, se eu não me engano. E aí essa frente, ela tem a ideia de unir, assim, estadualmente, né, o movimento estudantil, assim, para lutar contra o ensino remoto, por entender toda a problemática que a gente já falou, né, de ser excludente, de ser elitista, e então é isso, tá borbulhando, assim, o movimento estudantil na UFSC. Achei que estaria mais já, mas acho que a galera tá com um pouco de sede de voltar a ter aula, assim, dentro da própria biologia, a pauta de ser somente atividades complementares não passou pelo corpo estudantil da biologia, UFSC, então eles optaram por ter atividades curriculares, né, teóricas, e aprovou, como o Dani falou, boicote às disciplinas práticas, assim, não sei se você tinha falado, Dani, mas, não lembro agora, mas, enfim, aí aprovou esse boicote, né, o cancelamento dessas disciplinas teórico-práticas, então, a gente, pelo menos, não vai ter como ter disciplinas teórico-práticas, se tiver, a gente vai fazer uma atividade aí para boicotar. E no mais também do que passou na minuta, vai ter presença em aula síncrona, vai ter avaliação em aula síncrona, tudo coisas que a gente tinha feito várias discussões e conseguido, pelo menos no Centro de Ciências Biológicas, um apoio de garantir que não tivesse isso, assim. Mas na minuta da universidade passou e daí é isso, a gente está com uma situação complicada com o EAD que está vindo, acho que no começo, provavelmente, o mês que vem, assim. A gente, desculpa, a gente passou o tempo, mas é porque a gente meio que dividiu a fala, desculpa mesmo, viu? Mas eu acho que foi isso, acho que era mais isso, assim, da UFSC. Beleza. Lucas, pode falar agora. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu represento a Universidade de Passo Fundo, aqui do Rio Grande do Sul, tanto como DA, como estudante. Eu sou o único estudante, até o momento, que eu acredito que está representando o DA aqui. Nós somos uma comunitária. Quando a quarentena começou, eu estava na UPF, porque eu vivo lá, praticamente. A gente não tem residência estudantil nem nada, mas como eu era bolsista, eu ficava muito lá. E quando a quarentena começou, após algumas semanas, foi já implementado o EAD. Já foi implementado, foi tudo a tranco e barranco, tudo torto, cada professor utilizava uma plataforma, era uma confusão. E aí, logo que se estabeleceu alguma coisa mais plana, a gente conseguiu ter calma também nas reclamações e tudo mais, e conseguir gerir tudo, a gente começou a fazer pesquisas, como o DA. A gente fez pesquisas quanto à qualidade de ensino, saúde mental, se os acadêmicos tinham internet, e em toda a universidade, em todos os cursos, foi feito um meio parelho esses padrões de pesquisa, principalmente relacionado à internet, para ver se os nossos estudantes estavam tendo condições de assistir às aulas. Todas estavam sendo gravadas e tudo mais, mas mesmo assim a gente fez todas as pesquisas para garantir que os estudantes continuassem participando. O que isso demonstrou? Primeiro, em primeiro momento, com o EAD, a reitoria se mostrou, ela já havia começado antes, mas ela se mostrou muito interessada em ficar mais próxima dos DAs, marcando reuniões quinzenais. E, aparentemente, todas as ideias que a gente dava, eles abriam, por exemplo, discussão, eles realmente ouviam a gente. E, ultimamente, a nossa coordenação também tem sido muito próxima. O que acontece muito? Quando foi feita a pesquisa, na bio, a gente não tem esse problema do aluno ter uma internet ruim. Acredito que, como a gente é uma comunitária, mesmo tendo 70% de bolsa, acaba acontecendo uma elitização, querendo ou não, do ensino superior. Porque boa parte paga, né? A licenciatura tem bolsa de 50%, mas mesmo assim, é complicado. Então, acaba tendo uma elitização. Mas também, a universidade se dispôs a emprestar notebooks, não tinha aquela questão, como foi comentado pelos DAs, de garantia antes, mas tinha um termo que eles assinavam. Se o computador fosse estragado ou alguma coisa, teria que ser pago o estrago, algo assim. A gente começou a montar com vários DAs, mesmo não sendo uma situação da bio, um fundo de internet,
Eu acredito, porque a ideia não surgiu de nós, por causa que aconteceu mais em outros cursos. A gente também seguiu a ideia de chips, mas mais porque, por exemplo, nossos DAs recebem R$2 por mês de cada aluno do curso, e nós não temos grande quantidade de alunos. Então os valores que a gente poderia ajudar nesse fundo para os alunos da universidade toda não era tão alto. Então a gente acabou optando por isso, mas não andou, por causa que a gente pegou transição de final de semestre para começo, e aí tinha muito aluno que nem respondia os e-mails, que não conversava no WhatsApp, ou que dizia que o problema já tinha sido resolvido. A gente conseguiu, depois de várias conversas, a conversa que mais debateu, desde o começo da quarentena, foi a questão da flexibilização financeira, porque mesmo a gente não tendo mais aula, o valor que a gente paga de mensalidade não baixou, não houve redução alguma e ainda deu alguns problemas que acarretam dor de cabeça até hoje. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, a gente conseguiu uma flexibilização de 5% a 10% de desconto em 2 mensalidades. Não foi o ideal, mas foi o que a gente conseguiu para o momento, que as 2 instâncias da universidade aceitaram. E em casos especiais de alunos que não têm condição de pagar e coisa assim, eles abriram uma exceção de até 20% sendo comprovado. Que a gente considerou algo muito bom para o momento, porque foi o máximo que a gente conseguiu com a luta. Como a gente ficou mais próximo com a reitoria e tudo mais, eles também mostraram todos os planejamentos de calendário, volta de prática, tudo que a universidade está fazendo, várias frentes com o Covid e tal, desde testes de identificação, fazendo EPI para auxiliar nos hospitais e tudo mais, que é uma coisa muito importante, porque aqui na nossa cidade está uma situação bem cáustica, digamos, por causa que nós somos bandeira vermelha há muito tempo e deveria estar preta. Os estágios para licenciatura, a gente também tem a mesma situação que vários outros DAs e CAs falaram, só que para nós, na metade do semestre já tinha sido aprovado, eles já começaram a ter, e os meus veteranos que tiveram essa situação fizeram os estágios já e já se formaram, tudo à distância, dando aula para seus próprios colegas. E eu queria dizer, eu acho que o tempo está quase acabando, eu só queria dizer que eu agradeço pelo espaço, é muito importante, eu fico muito feliz de ouvir várias realidades e tudo mais, e acho que isso é muito importante para a nossa formação, enquanto estudantes, enquanto pessoas, e eu agradeço. Concluo. Ô, Lucas, eu acho que a gente anotou pouca coisa ali, a gente acabou se perdendo um pouquinho na tua fala, vê se a gente contemplou tudo que você falou, por gentileza. Que eu vi que você falou do fundo da internet, aí eu não consegui entender se esse fundo foi do centro acadêmico ou é o fundo da universidade. É do centro acadêmico. Tá. Vocês já voltaram até aula, né? Na verdade, a gente teve aula desde o começo da quarentena. A gente só não está tendo aula agora porque os professores estão em formação. Eles fizeram formação para o EAD. E aí agora está sendo feitas várias medidas para isso. Só uma pergunta. Com relação à bolsa do começo da fala, eu me perdi um pouquinho. A Fernanda perguntou ali. É a bolsa... Eu acho que é a bolsa de desconto, não sei, da graduação. Acho que é isso. Pode ser. É que assim, nós queríamos, por exemplo, a maior parte dos cursos queria uma flexibilização no pagamento. Por exemplo, que a gente não fosse cobrado o crédito prático, que a gente paga o teórico e o prático. Mesmo a licenciatura, a gente tem uma bolsa da fundação que paga 50%. Então, por exemplo, eu pago só 50% da minha mensalidade por eu fazer licenciatura. E aí a gente conseguiu, depois de muita luta, que durante o mês de julho e a rematrícula, se fosse pagado até o dia de vencimento, a gente conseguiria até 10% de desconto aplicado no boleto. E em casos bem especiais, por exemplo, tu realmente não tem como pagar, e tu prova isso para eles, tu apresenta a documentação que prova, eles fariam flexibilizações de até 20% de desconto. E só para mencionar, aproveitando o momento, não vou me estender mais, quando eu comentei sobre problemas com relação a isso, é que, por exemplo, geralmente se tu se inscreve em uma matéria, depois... é que assim, nós, por exemplo, na nossa universidade, quando a gente paga o boleto, R$2 da nossa mensalidade vai para o DCE e R$2 vai para o DA, de cada estudante. E aí... dois de cada estudante, só que, por exemplo, a gente tem 200 estudantes e quem tem bolsa paga metade, se tiver ProUni não paga nada. E claro, tu escolhe, né?
Universidade de Passo Fundo. Aí tu escolhe, por exemplo, tu não é obrigado a pagar. Tu, por exemplo, quando tu se matricula ou faz a rematrícula, tem a opção de pagar ou não. Só que aí muitas contas estão trancadas, como a nossa, por questões jurídicas, que uma chapa faz cagada e daí se estende até alguém conseguir resolver, porque acaba virando uma dívida muito alta. Obrigada, Lucas. Agora, o Rodrigo tá aí, da UFRB, para a gente voltar rapidinho no Nordeste, porque eles não estavam na hora, para poder acrescentar mais algumas coisas. Beleza, Rodrigo, pode iniciar. Então, boa tarde, pessoal. No momento que o João estava falando, não estava aqui, a internet tinha caído. Aí voltou uma hora depois. Mas, assim, sobre a UFRB, né? Como é que foi que a gente levou essas questões lá, aqui na universidade? Então, foi montado uma comissão com vários GTs, vários grupos de trabalho para avaliar a viabilidade de se aplicar um calendário remoto emergencial. E aí, essa comissão fez um questionário, na verdade, socioeconômico, enviou para os alunos, para os técnicos e para os docentes, para eles avaliarem, né, como é que estava a situação deles nas questões de acesso à internet, de família e por aí vai. E aí, acabou que metade, quer dizer, mais da metade do calendário do questionário não foi respondido, né? Na verdade, não foi um número irrisório de estudantes que conseguiram responder, até porque muitos não tinham acesso à internet, muitos moram em zona rural, então, assim, muita gente não respondeu, mas acabou que o questionário foi validado, mesmo com a gente brigando e dizendo que não tinha validade, porque nem todos os estudantes tinham respondido, né? Foi validado e acabou que a comissão tirou esse questionário como base para montar o calendário suplementar e as diretrizes desse calendário. E aí essas diretrizes foram colocadas, levaram para o Consune, que é o Conselho Universitário da UFRB, e as diretrizes foram aprovadas do calendário suplementar. E agora, por essa semana, eu acredito, essa semana que vem, vão se aprovar, vai aprovar o calendário remoto, que vai iniciar pelo calendário em setembro. E agora, em agosto, vão ter os mini-cursos e oficinas para os estudantes e para os professores, para aprender a estar lidando com aulas remotas, né? Com ambiente AVA, normas técnicas e outras coisas lá que os professores e os técnicos vão ter que passar. Deixa eu ver mais se eu esqueci. Presença dos estudantes, a gente, como eu vi em várias falas aí, né, e fui bastante contemplado quando eles falam que os estudantes não foram ouvidos, e realmente não fomos, né, e nenhuma dos segmentos fomos totalmente contra desde o início a questão da implantação das aulas remotas, justamente porque a gente sabia que a universidade não tem aporte nenhum para estar lidando com esse tipo de realidade, e acaba que simplesmente quiseram impor um ensino para a gente, e de certo modo a gente teve que simplesmente acatar, justamente porque parece que o MEC está dando uma bolsa, né? Não sei se é isso mesmo, uma bolsa internet, né? Pelo menos aqui na UFRB tá com essa ideia, né? E aí passa a ideia de que o MEC está ofertando uma bolsa para que os estudantes querem estudar e a universidade não está fazendo nada, como se a universidade não estivesse trabalhando e parado nesse tempo, né? E não está, porque a pesquisa e a extensão continuam andando aí, os outros campos da universidade. E aí acabou que a universidade foi obrigada, porque o MEC também colocou algumas diretrizes, né, para obrigar que o reitor e a universidade voltasse a ter aula, justamente porque se não voltasse, a universidade acabaria tendo que, vamos dizer, entre aspas, fechar, porque não estava funcionando, né, não estava tendo aula, não estava gerindo, então não tinha condições de manter a universidade. E aí sofrendo a ameaça de realmente paralisar a universidade por conta disso. E aí
foi essas questões que tiveram, a gente brigou muito, mas infelizmente a gente não conseguiu mitigar o calendário suplementar, muito menos o ensino remoto, só que temos um bônus, porque o calendário não é obrigatório, né? As aulas não vão ser obrigatórias, os professores também não são obrigados a ofertar as disciplinas vão ser ofertadas de cunho suplementar, ou seja, vai contar mais na carga horária, no currículo dos estudantes, né? E não vai também ter nenhuma questão de jubilamento, nem de falta, se perder disciplina também não vai contar. Tudo isso aí é bem mais a caráter da universidade na questão do ensino, né? Da universidade continuar nessas questões do ensino. Mas em outras questões a gente foi bem contundente com essas coisas, estamos aí lutando até hoje. Fiquei muito triste quando eu vi que muitas universidades continuaram, né? Não deram muita importância, ainda mais as particulares. Infelizmente, gente, isso está se refletindo no Brasil inteiro. Não estão ouvindo os estudantes e deveria ser a primeira instância que eu vi seria a nós, até porque a universidade é para os estudantes, somos a universidade, só existe aquilo ali porque a gente está aqui, né? E acaba que os estudantes ficam simplesmente abrindo navios e acatando tudo aquilo que os professores que estão ali ganhando seu dinheiro, né? Mesmo não trabalhando, para poder dizer que tem que fazer porque tem que fazer. Teve outras questões também, que foi os estudantes, né, que estavam saindo da universidade, que também estavam colocando pressão para a universidade voltar, porque queriam sair da universidade, não sei o quê. E aí também por conta disso, e por conta de bolsas de doutorado, bolsas de mestrado, resolveu-se voltar ao calendário. A gente entendeu todo mundo, mas quem sai perdendo realmente é quem não tem acesso à universidade em questões de internet, em questão de computador, pessoas que têm deficiências físicas, né, e precisam de acompanhamento que não vão ter, porque a universidade não tem pessoal suficiente para manter essas pessoas, certo? Indo lá todos os dias, fazendo as aulas, questões de libras, de braille e outras, né? Não tem acessibilidade nenhuma. E aí vai ser assim, quem puder e quem tiver como vai fazer. E quem não tiver, sinto muito, não faz. A realidade que estamos tendo é essa. Quanto ao CCAB, o centro aqui que eu faço parte, estão fazendo alguns cursos, né? Alguns cursos, mini cursos de oficinas, para a gente poder participar e estreitar os laços entre a universidade. Mesmo assim, é muito eu estou terminando. Pelas questões dos professores realmente quererem, né? A gente está dependendo muito dos professores e muito da proatividade da reitoria e do centro para que a gente continue tendo ou de alguma forma mais acessível ou ofertando bolsas, equipamentos para que esses estudantes possam também ter acesso às aulas. É isso. Eu só não peguei a última fala, o restinho. Você falou da acessibilidade, aí você falou um resto no final. As meninas da UFRB que estão aqui também comigo, eu queria falar. Não entendi. Não, eu só não entendi a tua última fala. Você falou da acessibilidade, né? Falou do braille e tal, e o resto é que eu não entendi, a última parte. Eu tinha até separado um balãozinho ali só para escrever isso. Foi sobre a questão da universidade, garantir que esses estudantes tenham acesso, que tenham computadores, internet e por aí vai, para poder ter acesso às aulas, participar das aulas. Foi, Gabi? Conseguiu colocar? Acho que não, mas eu acho que já está contemplado no de cima. Ô, Tarde, a gente leu aqui a fala do Ryan que estava no chat ou não? Não, é que assim, ele disse que queria que aparecesse no mapa, né? Aí eu perguntei mais por isso, se, tipo, vai ser colocado no mapa. Tem que achar a escola para colocar no mapa. Qual é a escola mesmo? É o FRJ do O FRJ. Aqui eu acho que... Tá aqui, ó. Não, tudo bem. Eu já vou ter que
pelo menos mexer um pouco, então tudo bem. Só Eu vamos. acho que dá para colocar, tem um espaçozinho aqui, ó. Você consegue fazer a fala, Lari, ou alguém? Você mandou aqui, então tá. Eu vou ler aqui o que o Ryan falou do Jota. Coisas importantes que não consegui falar. O período letivo excepcional é facultativo para os estudantes e para os professores. Os alunos têm direito de trancar disciplina até o final do período e não conta reprovação por falta. A gente tentou garantir que não fosse contado reprovações de forma geral, mas não conseguimos garantir. Apesar do CA ser contra, muitas disciplinas práticas e saídas de campo foram oferecidas com vídeos demonstrativos por alguns departamentos. Os estágios presenciais foram aprovados pela UFRJ, apesar da orientação de só voltar laboratórios essenciais. Muitos laboratórios da biologia vão voltar com suas atividades. Fica preocupação com os alunos de IC, com transporte público e expostos ao vírus nesse percurso. Com o agravante do bilhete universitário, que dá o direito à gratuidade, está cancelado pela prefeitura, fazendo com que os alunos tenham que pagar passagem. Estão pela reativação do bilhete. Existe a possibilidade de outros períodos excepcionais. E a nossa proposta é discutir sobre esses temas com as 3 categorias: professores, docentes e técnicos administrativos. Aprovamos a criação de um fórum de discussão que deve acontecer com uma programação de uma semana com temas pertinentes que precisam ser aprofundados com desafios do ensino remoto. Aulas de campo e prática e estágio para licenciatura são temas que vamos discutir nesse fórum, que vai ser online. A licenciatura está com uma demanda em relação ao estágio, prática de ensino. Eles se organizaram de forma autônoma e estão para que seja fornecido de forma virtual e cumprir horas de prática, porque eles precisam se formar. No letivo excepcional, eles poderão fazer 100 horas de prática de ensino, mas as horas totais são 400. Eles estão se organizando com professores de prática para pautar a garantia dos estágios práticos de forma remota. E o CA não ficou parado nesse tempo todo. Fizemos uma acadêmica de forma online e diversos projetos de extensão do centro acadêmico continuaram com suas atividades, participando de rodas de discussão, como o projeto de agroecologia, Capim Limão, e o de educação ambiental nas favelas, Muda Maré, que participaram dessas lives. Fizemos também o Cabio Solidário, campanha de arrecadação pelos funcionários da Xerox, do Instituto de Biologia, que estão em situação de vulnerabilidade. A campanha está atendendo as famílias desses funcionários e entregando cestas de alimentação, kit de higiene e limpeza mensalmente. Foi esse adendo que o Ryan deixou para acrescentar no mapa. Eu não sou da UFRJ, não sei responder, não. Só li mesmo o que ele falou. É isso, espaço de conjuntura? É isso? Então, e não é, tipo assim, se alguém tiver alguma coisa para tirar ou alguma coisa para juntar no mapa, eu acho que não vai dar tempo da gente discutir tudo que as pessoas querem. Eu tava pensando, Gabriel, se você achar, da gente tirar dar uma mexidinha assim, mas tirar um print e jogar no grupo pra galera, mandar pra gente o que quiser juntar e tudo mais. Juntar no sentido de... Como assim? Falas, eu acho. Porque tem muita coisa parecida. Tem muita coisa o quê? Desculpa? Parecida.
Ah, eu acho que assim, a gente. Acho que aí tá contemplado todas as falas, sabe? Acho que também apagar seria, tipo, meio estranho, assim. Eu acho que a gente pode, tipo, finalizar ele assim, tirar, salvar em PDF, sabe? Tipo, esse, bem assim, do jeito que ele tá. E aí o que a gente pode se comprometer é, tipo, o que for repetido, a gente faz uma análise mais enxuta, tipo, de cada região, tipo, nacional mesmo, assim. A gente pode fazer até para apresentar até o final do evento, assim, tipo, falar, ó, galera, a gente fez uma análise por cima de tudo que foi falado e a gente tirou essas análises de cada região e aqui tá o mapa agora enxuto. Mas eu acho massa deixar assim também, porque daí fica a fala da galera, né? Tipo, Ai, gente, eu ia sugerir isso mesmo. Salva esse original, porque fica de. Pô, trabalheira que vocês tiveram, eu acho que tá muito lindo. Tipo, meu, tira o zoom pra vocês verem, tá tipo muito bonito. Então, pra mim, salva esse original. E aí depois a gente vai. Ah, olha isso, mano, na moral. Tá bonitão. Tá muito lindo. E aí a gente vai arrumando depois, assim. Aí eu até me comprometo nessa tarefa de ajudar a resumir. show. Reduzir as coisas. Ah, eu gosto, assim, eu gosto grandão, com todos os adendos que todo mundo. Mas realmente deve ter parecidas, né? Que aí é só uma análisezinha assim, com mais calma. Sim. Pra poder dar uma resumida. Mas ia eu falar, me agrado, né? assim. Eu ia falar até que dá pra colocar o logo da NBio naquele quadradinho ali de baixo só pra ocupar os espaços. Porque antes estava o mapinha do Brasil, bota o logo da NBio ali, vai ficar lindo. É só pelo toque mesmo. Ah, eu sou um pouco demais às vezes, gente, desculpa. Mas, olha como vai ficar bonitinho. Ah, fala sério, tá lindo. Tira a transparência, tira a transparência. Como é que faz? Achei o panista. Gente, como faz pra tirar a transparência? Não sei. Cadê? Eita, que de repente surgiu um outro ali. Eu tava colocar esse. Pode botar também esse. Também. Esse é lindo, esse é lindo. Esse eu Sim. gosto, eu tenho um adesivinho dele no meu violão. Adoro esse daí. Show! Eu amei muito. Nossa, tá incrível. Gente, tá super didático, eu tô adorando. Muito, né? Muito didático, velho. Se trocar de lugar a parte do Sudeste. Começou top, começou top. Sei lá, o Sul, fica até meio que do mesmo jeito que tá, que tá o mapinha. Olha, gente, olha só, que isso? Meu, mas acho que, assim, alguém falou no chat, autodocumento histórico, total, realmente, vai ficar muito assim. Da próxima vez a gente pode colocando o mapa do Brasil nesse colorido no meio e puxando as linhas de cada região com cada cor, assim, sabe? Porque ficou em cima em preto no meio. Nossa, pode É crer. isso que eu queria fazer, tipo, o sintetizado. Ah, eu tô animado agora, merda. Ai, Se for pegar ele, a gente pode fazer assim, um enxuto. Meu, eu amei muito. E eu queria só comentar que, assim, que tristeza, né? Porque tem várias coisas que estão em comum, de fato, mas a maioria é que o ensino remoto vai voltar e que os estudantes foram completamente ignorados. E assim, porra. Ignoradíssimos, mano. Sim, é. Algumas conquistas, né? Algumas vitórias, assim, que deu pra gente ficar um pouquinho mais... um coração mais tranquilo. Eu fiquei com meu coração tranquilo ouvindo Centro-Oeste e o Sul. Eu acho que a galera pautou bastante fala acerca de mobilização estudantil. Isso foi muito bom, sabe? Sim. Nossa, sim, pode crer. Ai, gente, desculpa, eu ainda não sou capaz de superar o Cabil da UFSC criando um projeto de auxílio financeiro para os estudantes. Sério, eu não sou Eu capaz. também não sou capaz. Contemplada. Ai, Gente, para vocês terem noção, eu percebi realmente o que Gabriel estava falando quando a gente estava 2 horas da manhã conversando sobre altas coisas aleatórias. Tava eu, Alice, e ele falou, não, é porque a gente fez um auxílio. Aí a gente, auxílio?
Amigo, um auxílio. Como assim um auxílio? Tipo, ele é um auxílio mesmo. Puta que pariu. A Alice não teve reação. A Alice ficava, caralho, é isso, caralho. Gente, isso É isso que eu tô falando, tipo assim. Eu só consegui pegar. A gente não ia chegar tão longe. Pedindo um auxílio pra gente dar um auxílio, sabe? Vou marcar. Pode me escrever. Assim, basicamente. Meu, mas de verdade, assim, eu realmente fiquei muito incrédula, porque esse dia que tava conversando eu, Laís, Gabriel e Jordano, e aí Gabriel falou desse projeto, foi um dia que eu olhei e falei, mano, olha a potência do movimento estudantil, olha onde a gente consegue chegar, olha o que a gente consegue realizar, olha o que a gente é capaz de fazer, e eu acho que é sobre isso, entendeu? E eu até agora eu tô incrédula também. Mas não só por isso, mas por ver a movimentação de todo mundo e de todas as regiões, como que, pô, a gente tá na mesma merda, mas cada um tá se articulando da maneira que pode e de maneiras até parecidas também, sabe? E ai, gente, é isso. Só queria dizer que eu fico arrepiada de participar. Isso aí é fofoca, coisa pra você chegar assim no seu DA e jogar assim, oi, tudo bom? Então, fiquei sabendo que lá na UFSC a galera fez um auxílio, velho. Então, assim, só de quebradinha, será que tem como a gente analisar a possibilidade de a gente fazer isso também? Então, galera, bora. Imagina a Enebio fazendo um projeto desse. Fazer o auxílio eu acho que é muito assim, sabe? Tipo, mas a questão de um posicionamento ativo contra a aula prática remota, tipo, real, eu tô com inveja e vergonha, sabe? Porque, puta que pariu, aqui eu tô tendo aula prática remota. Gente, aula prática remota é o auge, assim, é o auge. É foda, é um tapa na cara gostoso. É um tapa na cara gostoso. Não, e eu amo que são umas coisas que, assim, só no nome você já vê, tipo, aula prática remota, estágio de licenciatura remota. Tipo assim, com certeza vai dar certo, imagina, pode confiar. O Alzheimer estava falando assim, que ele vai ter prática de ensino de ciências, que teoricamente era uma prática para ensinar ciências, tipo professor. Mas ele e a dupla e o menino que vai fazer com ele vão ter que, tipo, dar uma monitoria quando for preciso, tá ligado? Tipo, mano, gente, sabe? Tipo, nossa, eu, sinceramente, eu queria largar o curso semana passada, porque não quero me formar nisso daqui. Não quero, isso aqui não é biologia. Sinceramente, não é biologia. Ah, mas é um período qualquer, é um período diferente, problemático. Foda-se, não é porque, tipo, a gente tá no caos que a gente deve admitir o caos e tornar tudo um caos. Bem que eu acho que eu apoio. Gente, sim, uma coisa que eu esqueci de comentar, que me veio na cabeça agora, que eu queria falar para vocês ficarem indignados, é que aqui na UEL, tipo, eles colocaram como super ajuda para os alunos de permitir que as pessoas tranquem o curso, se elas não conseguirem acompanhar as aulas. E daí eu só não sei mais o que fazer. Eu acho que eu já tô cansado de ficar pautando o mínimo sempre, sabe? Tipo, da hora. Ensino remoto passou. A gente tá fazendo EAD. Pautando o mínimo sendo ignorado. Tipo, mano, cansa muito, é desmobilizante. Pra um caralho. E eu tô, tipo, faz 5 anos nesse limbo universitário maldito. Tipo, tá gravando ainda. Opa, gente. Não, Vou amiga, só dar um- isso daqui faz parte. Eu vou só passar um informe aqui para a galera poder ir saindo já, porque a gente está quase dando 7 horas. Galera, amanhã a gente tem 2 espaços. Um que é da carta de princípios e outro que é discussão do tudo e discussão do protocolo de expulsão. Então, assim, eu peço que vocês deem uma olhadinha no Drive, nos documentos que estão lá, para aqui no espaço já tendo uma ideia disso, tá bom? Eu vou reforçar isso lá no grupo, mas assim, acho que hoje encerrou, a gente só vai ficar aqui trocando uma ideia mesmo. Mas é isso. Um último recadinho pra galera também, que agora que esse espaço tá acabando, né, a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco voltam as discussões do núcleo unificado, e é sobre isso, sabe? Tudo. Eu tenho. Sim, por favor, eu vou fazer um apontamento muito interessante hoje.
Não, sério, só para terminar real, assim, que amanhã a gente vai ter esse espaço de discussão da Carta de Princípios e do Estatuto e do Protocolo de Discussão, mas se quiserem discutir outra coisa também, tá para lá, né? Então, é isso. Tudo mudar. E pode Eu tenho uma pergunta. Eu ia falar isso, que tipo, o cronograma é todo articulável. Tipo, qualquer proposta que vocês tiverem é só falar e a gente vai mexendo. A gente pode mudar, realmente, uma construção junto aqui. Mas é isso, pode gravar agora. Um beijo. Gratidão, gente. Se Tchau, inscrevam no canal, deixem o seu joinha. Tchau, YouTube. Tchau. Divulguem,